nós aqui para mais uma videoaula. Hoje o assunto é bem interessante, eu vou dividir ele em duas etapas, beleza? A gente vai falar sobre engenharia genética ou biotecnologia, como vocês preferirem. Pode ser usado esses dois nomes. E aí eu vou dividir em biotecnologia 1 e na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho mais sobre biotecnologia 2, tá bom? O que seria então essa engenharia genética? Essa engenharia genética nada mais é do que a aplicação tecnológica em seres vivos. É uma forma da gente manipular e unir a tecnologia com os seres vivos. Show de bola? E aí, olha só, em engenharia genética a gente usa DNA recombinante, a gente usa transgênicos. Então, com DNA recombinante, eu vou ter transgênicos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas técnicas com vocês hoje, tá bom? O que seria esse DNA recombinante? Eu posso fazer clonagem de DNA a partir disso, mas a gente não vai falar muito aprofundado sobre clonagem nessa videoaula, talvez eu fale um pouquinho mais na próxima, tá? E aí, olha só, o que seria DNA recombinante? Vai ser aplicação de genes de um organismo em outro organismo. Então, eu pego uma parte, uma porção, um gene, né? Uma porção do DNA de um determinado organismo A e coloco num determinado organismo B. Então, eu vou fazer essa troca, essa inserção de gene, na verdade. Não é bem uma troca, é uma inserção de um gene novo num DNA de um outro indivíduo, tá? E eu posso usar isso com vetores. Eu tenho dois vetores que eu posso fazer essa adição de gene. Eu posso fazer com vírus, vírus sim é um vetor, e eu posso fazer através de plasmídios que são de bactérias, tá? Se eu for usar vírus, eu vou usar o meio do cromossomo do vírus. Todo mundo sabe que os vírus, né, pessoal, eles têm tanto DNA quanto RNA, ou um ou outro, tá? Raros são os vírus que têm os dois. Geralmente, ou é DNA ou é RNA. Os vírus de DNA são os adenovírus e os vírus de RNA são os retrovírus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar determinado gene que eu quero inserir e vou colocar no meio desse cromossomo, perdão, no meio desse DNA, tá? E aí, eu vou pegar esse gene, vou colocar no meio desse DNA do vírus e vou colocar o vírus em determinado lugar. A multiplicação acontece mesmo sem genes reprodutivos. A gente sabe que o vírus não tem gene reprodutivo e é por isso que eu pego o gene e coloco no meio do DNA do vírus que eu preciso, né? Isso eu posso fazer tanto em eucariontes, que somos nós, seres complexos, né? Seres humanos, plantas, animais, tal, afins. Posso fazer tanto em seres eucariontes como em seres procariontes. Porque existe um vírus que ele é um bacteriófago, né, pessoal? Esse vírus, ele atinge bactérias também. Então, eu consigo, se eu usar o vírus como vetor, eu consigo inserir determinado gene em uma bactéria e fazer uma bactéria mutante, entenderam? Posso usar tanto em procariotos quanto em eucariotos. Isso vai acontecer em vivo, não in vitro. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de in vitro e in vivo para vocês. Quando a gente fala que é in vivo, eu pego o ser vivo e faço a aplicação nele lá vivo. Quando eu falo que é in vitro, eu estou manipulando em placas de Petri, são plaquinhas, né, que a gente usa em laboratório. Eu vou manipular tudo em laboratório e depois que estiver pronto é que eu vou colocar dentro do ser vivo, tá? Mas isso eu vou falar a técnica in vitro daqui a pouco, quando eu for falar de transgênicos com vocês. E aí, olha só, pessoal, vetores, tá? Pode ser de vírus, como eu estava falando ainda há pouco. E para que serve esses vetores de vírus, que estão sendo feitos muitos estudos hoje em dia? Para corrigir defeitos genéticos, olha que bacana. Corrigir defeito genético e para tentar formular uma vacina para tumor. Porque o que acontece com o vírus? O vírus, ele consegue achar uma porta de entrada nas nossas células. Quando ele encontra essa porta de entrada nas nossas células, ele insere nas nossas células o DNA dele, ou o RNA dele, que vai trabalhar dentro daquela célula para se multiplicar e se dividir lá dentro. Se eu tiver um vírus mutado que consiga matar tumores ou atingir células tumorais de câncer, por exemplo, né, pessoal? Eu vou pegar esse vírus, vou colocar dentro do corpo de uma pessoa, ele vai atingir essas células tumorais e pode acabar com elas. Mas, assim, o grande problema que tem de se trabalhar com vírus é que eles têm alto poder patogênico. O que seria um alto poder patogênico, professora? Ele consegue, além de exercer o papel dele, que vai ser de mutar lá o DNA tumoral, digamos assim,
ele vai acabar trazendo uma doença, né? Ele pode trazer uma patogenia ou uma doença. Então, por isso que estudos com vírus ainda são bem precários, estão engatinhando ainda e são ainda um pouco devagar. O que se faz muito hoje na biotecnologia, né, na engenharia genética, é com os plasmídios. Isso se faz bastante, porque é uma técnica mais barata também trabalhar com bactéria, tá? Quando a gente fala de plasmídio, eu tô falando do DNA bacteriano, que é um DNA circular, mas não propriamente o DNA da bactéria. É um DNA extracromossomial. Nossa, professora, que palavra horrível. Extracromossomial. É isso aí. Só que esse extracromossomial tá me dizendo que é fora do cromossomo da bactéria. Simples assim, né, pessoal? Por isso que é extra, fora. Então, eles são anéisinhos circulares que tem fora o cromossomo da bactéria, ela tem esses plasmídios. E é nesses plasmídios que são feitas as inserções de gene necessárias, tá? E aí a gente consegue... Qual é a vantagem da bactéria? Como eu já falei anteriormente, ela é barata, é um serviço barato de se fazer em laboratório, né? E ela consegue se reproduzir assexuadamente de forma muito rápida. Bactéria se multiplica de forma muito rápida. E o controle, né, bacteriano também é mais fácil no corpo do ser vivo. É só jogar um antibiótico ali que a gente mata todas as bactérias. Ela resolve o problema e a gente mata ela depois se der algum ruim naquele ser vivo, né, pessoal? Então, esse aqui, né, os vetores de plasmídios, eles são mais usados hoje em dia na engenharia genética, tá? Como é que vai ser feita essa adição dos genes no organismo? Mesmo que seja nos vetores. Como que vai ser feito isso? Eu vou ter um corte específico do DNA, como eu falei para vocês, do gene. Quem faz esse corte do DNA vão ser as enzimas de restrição. Existem enzimas que a gente pega o DNA, vamos lá, passo a passo para vocês, para ficar mais fácil. A gente pega esse DNA, a gente vai desenrolar esse DNA em laboratório, né? Desenrolei o DNA ou do plasmídio ou do vírus, tanto faz. Desenrolei aquele DNA do plasmídio da bactéria, beleza, tá lá desenrolado bonitinho. Vou pegar determinado gene que eu quero e vou cortar o DNA da bactéria, esse plasmídio aqui. Mas como é que eu vou cortar? Com uma tesoura? Não, não posso usar tesoura em DNA. Quem faz esse corte são as enzimas de restrição. É uma enzima específica que eu coloco essa enzima ali no DNA, no mesmo meio de cultura, na plaquinha de Petri. Coloquei aquela enzima de restrição ali, onde eu quero. Ela vai lá e vai fazer o cortezinho. Tirou o gene que eu não quero usar da bactéria, do plasmídio. E aí, quem é que vai colar o gene novo ali? Eu já recortei o outro gene que eu preciso com a mesma enzima de restrição, né? E quem é que vai inserir? Quem é que vai colar? Vai ser a DNA ligase. DNA ligase é uma outra enzima e é uma enzima de cola, entre aspas. Eu botei aqui cola só para vocês saberem. Então, o corte do DNA eu faço com enzimas de restrição e a colagem depois, né, do DNA eu vou fazer com a DNA ligase. Essas duas são enzimas que trabalham na engenharia genética, beleza? Super tranquilo até aqui, né? Engenharia genética. Falando um pouco de transgênicos agora. Toda vez que a gente fala de transgênico foi porque eu mudei o gene daquele ser vivo, né, pessoal? Ou eu inseri, ou eu retirei, eu mudei. Quando eu falo de transgênico, é assim, diretamente engenharia genética, biotecnologia, tá? Os transgênicos eu posso fazer em plantas ou em animais. Hoje em dia, a gente usa muito transgênico em planta. Sabe aquela uvinha sem caroço, que vocês adoram, que é muito gostosinha de comer? Ela é um transgênico. Sabe o milho de pipoca? Ele é outro transgênico. Então, assim, dentro da nossa alimentação tem tanto transgênico que eu acredito que a grande maioria de vocês não sabe disso, né? Mas deixa isso para uma próxima aula que eu vou falar da importância econômica dos transgênicos, tá? Então, olha só, nas plantas, como é que acontece isso? As plantas, elas não vão se reproduzir, elas vão ser híbridas, as transgênicas. Como eu falei para vocês, o exemplo da uva sem caroço, se ela não tem caroço, como é que ela vai fertilizar? Não dá, né, pessoal? Se não tem caroço, não nasce uma plantinha nova a partir daí. E aí, olha só, então elas não vão conseguir se reproduzir, tá? Elas são híbridas, as plantas transgênicas, só que há um grande risco ecológico nisso. Por que há um grande risco ecológico? Porque pode acontecer uma disseminação, porque a disseminação é por polinização das plantas, né? Então, se eu faço um transgênico e eu não quero que ela se disperse através de pólen e tal, enfim, vai ficar complicado, né? Porque
eu vou ter que colocar um lugar fechado aquela planta, né? Porque senão o pólen voa, o pólen vai com o vento, o pólen vai na patinha da abelha. Então, assim, eu consigo a disseminação muito fácil desse transgênico. Então, eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. Apesar dela não conseguir se reproduzir, porque ela não tem semente, lembra que eu falei pra vocês? Não tem semente, não vai fertilizar uma planta nova. Ela consegue disseminar por conta da polinização. Aí eu vou ter uma outra planta sem semente se eu não quero aquilo, entendeu? Então, tem que haver um certo cuidado com relação às plantas e o risco ecológico que existe com relação a isso, tá? Por conta do pólen dela, que também vai ser mutado. E aí, olha só, transgênicos em animais, pessoal. Os animais, a fecundação que eu faço é in vitro. Lembra que eu falei pra vocês que aqui no caso dos vetores, tal, dessa adição dos genes, do vírus é in vivo? Aqui nos animais eu preciso fazer isso in vitro. Eu faço isso na placa de pedra. É in vitro porque é dentro de uma porção de vidro, né? Por isso que se chama in vitro. Aí eu vou fazer tudo isso ali numa placa de pedra, num tubo de ensaio, tanto faz, tá? E aí eu vou fazer a inserção do gene aonde? Vai ser ou nos gametas dos genitores, ou eu vou lá na vaquinha mãe e faço a inserção do gene no óvulo dela, no espermatozoide do boi, tá? Ou eu faço nos gametas, que aí já vão nascer os filhotes mutados, ou eu faço direto no zigoto do indivíduo. Ou eu espero a fecundação lá da vaca do boi. Quando eu fizer isso tudo, eu vou fazer in vitro, tá, pessoal? Pegar o espermatozoide do boi, vou pegar o óvulo da vaca, in vitro eu vou fecundar. Fez a primeira divisão celular ali, tá o zigoto. Aí eu pego o zigoto, o gene do zigoto e faço a minha mutação gênica ali. Ou eu vou fazer no gameta, ou eu vou fazer no indivíduo já fecundado, mas tudo isso vai ser ainda in vitro, tá, pessoal? Ainda não é no corpo da mãe. Eu vou pegar depois esse zigoto mutado e vou inserir lá no indivíduo adulto, na mãe, enfim, tá bom? Então hoje vai ser basicamente isso, tá, pessoal? A gente falou um pouquinho sobre DNA recombinante, a gente entendeu só uma introduçãozinha básica em biotecnologia, um pouquinho de transgênicos. Na próxima videoaula que eu vou postar para vocês, eu vou falar um pouquinho melhor sobre a importância econômica, sobre como é que esses transgênicos ficam, tal, aquela coisa toda. Isso aqui é só mesmo uma introdução à biotecnologia ou engenharia genética, tá bom? Uma grande dica para vocês disso daqui, pessoal, vai ser a profissão do futuro, tá? Esse negócio de engenharia genética e biotecnologia, que o país que tiver mais conhecimento disso daqui a alguns anos, ele vai sair na frente para vários assuntos, tá beleza? Para vocês terem uma ideia, hoje, né, esse problema de pandemia, de coronavírus, tal, que a gente está vivendo, os países que têm mais potencial biotecnológico são os que estão saindo na frente, das pesquisas com vacinas, das pesquisas para tratamento, em tudo. Quem tem mais potencial biotecnológico, isso eu quero dizer de investimento mesmo em pesquisa, investimento do país, investimento das pessoas que estão estudando, o país que tem mais poder biotecnológico, ele sai na frente e aí ele acaba lucrando com relação a isso. Tá bom? Beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!